Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje do e-mail do nosso querido irmão lá de Manaus, da nossa querida Amazonas, Rodrigo Melo, que nos faz a pergunta sobre o texto de Lucas 24, 39, que nós já lemos, que é sobre a ressurreição de Jesus. Jesus aparece e em carne e osso, como coloca, mas todas as ressurreições, todas as aparições de Jesus têm um objetivo. Primeiro, eu gostaria de lembrar você, meu caro Rodrigo Melo, que quando Jesus aparece a Madalena, ela quer se aproximar dele, não me toques. Por que não me toques? Porque a Madalena estava vendo um corpo físico para ela, mas não era. O corpo que ela estava vendo era um corpo espiritual, era um perispírito. Se você pegar essa obra, a Gênese de Kardec, Kardec disse que se Jesus teve um corpo fluídico, foi depois da ressurreição. Ou seja, ele tem um corpo físico e tem um corpo fluídico. E aqui você vê como ele diz assim, no episódio de Maria Madalena, eles disseram, mulher, por que chora? Ela respondeu, é que levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse ele. Então Jesus lhe disse, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse, se tu levaste, diz onde puseste que eu irei buscá-lo. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou e clamou, Riboni, que é meu mestre, meu supremo, minha majestade superior. E aí, Jesus lhe respondeu. Ela voltou-se e imediatamente exclamou, mestre, isto é meu Senhor. Jesus lhe respondeu, não me toques, porquanto ainda não subi para o meu Pai, mas vai encontrar meus irmãos e diz da minha parte que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que não me toques? Porque se ela tivesse tocado, ela não ia encontrar corpo físico. Aí você diz, aí é uma contradição, então na hora dos discípulos, ele manda Tomé pôr o dedo na chaga, e etc, etc. Toda a ressurreição de Jesus, meu caro Rodrigo Melo, toda ela é fluídica, é perispiritual. E por que eu digo isso? Eu digo isso baseado no princípio judaico que Paulo ensina na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 em diante. Paulo diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Essa é uma pergunta que fazem para ele. Primeiro ele diz que se não se acredita que Jesus ressuscitou, como diz entre vós, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, claro. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. Aí lá na frente, ele continua, esse é o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Ora, mas dirá alguém como ressuscitam os mortos e com que corpo virão? Porque aí, como nós já falamos, acreditava-se na reencarnação, como é um princípio judaico, qual é o corpo que vai voltar? E aí Paulo diz assim, insensato. Ora, olha a colocação de Paulo. Insensato. Ou seja, para não dizer assim, burro, você não está entendendo a coisa como acontece? Ele diz assim, o que semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra carne dos animais. Ora, outra dos peixes, já ele está explicando, um é a glória do sol, outra a glória de etc, etc, etc. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeias o corpo
em corrupção e ressuscitará um corpo incorruptível. Semeias em ignomínia, ressuscitas em glória. Semeias em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia corpo animal, corpo físico, e ressuscita corpo espiritual. Esse trecho, Paulo ainda coloca aqui no versículo 50, como diz assim, agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, meus irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, ou seja, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho ante a última trombeta. Mas aqui, quando ele fecha a questão, semeado nem a carne, nem o sangue herda o reino dos céus, carne e sangue é uma expressão judaica que significa corpo físico, ou seja, não é o corpo físico que ressuscita, é o corpo espiritual. Orígenes, um discípulo de Clemente de Alexandria, que por sinal era discípulo de Pantaeno, ele interpretando Paulo, ele diz que quem ressuscita é o que nós entendemos na doutrina como perispírito. O que foi visto de Jesus foi o seu perispírito e não o corpo físico. Mas você pergunta, e como ele disse, põe o dedo na chaga, pega aqui, vê que aqui é carne. Você pode perguntar, porque Jesus disse, põe o dedo na minha chaga, vê que é carne. Eu despertei a sua curiosidade com essa informação. Portanto, fique conosco, porque a resposta será dada no próximo programa. Que Jesus fique com vocês e muita paz.